Para encaminhar, deputado Gustavo Correia. Bom dia a todos os senhores e as senhoras parlamentares. Cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia. Cumprimentar todo o público aqui presente nas galerias desta casa. E eu subo a essa tribuna, nobres pares, para encaminhar acerca da votação em turno único do projeto de lei 5.496/2014 do governador do Estado, aquela época, governador Alberto Pinto Coelho, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015. Eu já quero aqui, de início, dizer que o bloco Verdade e Coerência, deputado Bonifácio Mourão, votará favorável ao referido projeto, mantendo, sobretudo, aquela linha que durante 3 dias os parlamentares que me antecederam, mantendo a linha que votaremos também favorável ao projeto de lei posterior, ao projeto de lei 5497/2014, de autoria do governador do Estado, naquela época também, Alberto Pinto Coelho, e faremos um destaque aonde vamos exatamente, já antecipando a posição do bloco, vamos rejeitar referido artigo que foi apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, adequando, segundo o relator, em função dos problemas econômicos que o país enfrenta, adequando o orçamento à nova realidade. Não poderíamos ser incoerentes. Se vamos aprovar o PPAG da forma com que aqui veio, deveríamos, todos os parlamentares que aqui se encontram, votar também o orçamento que será votado posteriormente. E por que eu afirmo isso? Porque são duas coisas que caminham quase que juntos, quase 2 irmãos siameses. São as ações que serão implementadas no Estado nos próximos anos. E para que essas ações possam exatamente serem implementadas, temos que ter o orçamento, prova disso que votaremos as duas matérias quase que em conjunto. E eu volto aqui e chamo a atenção dos senhores e das senhoras para algo que eu volto a dizer, tem sido constante nos últimos meses e, sobretudo, nos últimos anos. A incoerência do partido do governador, para aqueles que não conhecem ainda, gente, o Fernando da Dilma, e eu quero aqui dizer que tenho certeza que o governador Fernando da Mata Pimentel, figura que eu tenho o maior respeito, sabe os motivos que me levam a chamá-lo dessa forma, até porque eu mesmo fui ministro da Presidenta da República durante alguns anos, militaram na juventude juntos, foi o candidato da Presidenta da República a governador e foi eleito pelos mineiros e hoje faz parte do mesmo partido da Presidenta da República, que vem atingindo índice de aprovação como nunca visto na nossa história. E eu quero aqui chamar a atenção dos senhores e das senhoras que, por um lado, o governador, os secretários de estados vão aos órgãos de imprensa, vêm a esta casa e afirmam sempre que o Estado enfrenta uma dificuldade financeira tremenda, que temos déficit, que as contas não fecham, que o Estado há muito tempo vem maquiando os números apresentados à população. Mas eu quero, deputado Durval Anjo, discordar completamente do que aqui vem sendo dito por essas pessoas que eu acabei de elencar. Minas Gerais sempre se pautou nos últimos 12 anos pelo zelo com a coisa pública, iniciado no governo Aécio Neves,
que implementou, tão logo assumiu, um corte nas secretarias de Estado, coisa que não ocorre no atual governo, que para alocar os seus companheiros políticos coloca ali candidatos derrotados ou então, de alguma forma, para atrair partidos políticos, trocando cargos por apoios. O governador Aécio, naquela época, reduziu o seu próprio salário, dos secretários de Estado também, e o atual governo quer fazer exatamente o contrário, quer aumentar o salário do governador, quer aumentar o salário dos secretários, quer de alguma forma dar bonificações àqueles cargos de confiança. Para as professoras que durante anos o atual governo, a atual situação que apoia o atual governo, que por anos e anos subia a essa tribuna solicitando reajustes salariais, para essas classes mais necessitadas, o governo não tem os recursos necessários. Então eu mostro aqui, mais uma vez, a incoerência deste governo. Quando vemos inúmeras obras paralisadas, sobretudo por irresponsabilidade daqueles que não permitiram que os deputados, no final do ano passado, votassem o PPAG e o orçamento, quem está sendo prejudicado são todos os mineiros. As obras estão aí paradas em função da não aprovação do orçamento no final do ano passado e do PPAG da mesma forma. E o que eu espero é que os senhores deputados que hoje aqui se encontram, como eu disse no início da minha fala, mantenham a coerência, votando no PPAG da forma que aqui chegou, naquela época aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira, sob a gestão do ex-deputado dessa casa, o deputado Zé Maia, que hoje se encontra na Prefeitura de Belo Horizonte, e da mesma forma que o referido deputado aprovou também o orçamento. Espero os senhores e as senhoras que nós possamos, nesta manhã, tarde de hoje, votarem esses projetos, esses dois projetos que com certeza interessam a todos os mineiros. A população está cansada de ver o Estado parado, de um Estado omisso, e ter que ouvir do atual governador, o Fernando da Dilma, que não pode fazer nada porque a Assembleia não aprovou o PPAG e o orçamento. E aqueles que aqui estão sabem muito mais, presidente Adal Kleber, que só não aprovamos porque alguns parlamentares foram orientados a obstruir a pauta e não permitir com que os projetos fossem votados no final do ano passado. Coisa, deputado Wilson Batista, que nos meus 12 anos que aqui estou, nunca vi ao parecer. E pior, ter que ouvir de determinados parlamentares e determinados secretários de Estado que não votaram porque os números não eram reais. Ora, gente, o governo do Estado se utilizou dos mesmos números que o governo federal se utilizou para a elaboração do seu orçamento. Se naquele momento a presidenta da República e a sua equipe econômica, deputado Lafayette Andrada, imaginavam que o PIB do país teria um crescimento de 3%. Hoje, infelizmente, este PIB vai crescer negativamente. Naquela época, as taxas de juros eram bem menores do que a atual equipe econômica imagina que teremos nesses próximos anos. E sabem por que isso ocorre, minhas senhoras e meus senhores? Porque a presidenta da República, durante anos, iludiu os brasileiros e, na sua ânsia de permanecer no poder por mais 4 anos, mentiu também durante todo o processo eleitoral. Não disse claramente aos brasileiros as suas ações que iriam implementar. E prova disso que hoje temos visto, como disse aqui anteriormente, os índices de aprovação da presidenta da República, deputado Gustavo Valadares, são menores, a aprovação da presidenta da República hoje
é menor do que quando todos os brasileiros colocaram para fora da presidência da República através do impeachment. Os brasileiros se mobilizaram e cobraram do Congresso Nacional o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ora, deputado Rogério Correia, se a aprovação da presidenta está nesse nível, não são apenas os eleitores que quase deram a vitória ao senador Aécio Neves que estão insatisfeitos, não. Tenho certeza que muitos que acreditaram nas promessas de campanha da presidente Dilma, hoje, com certeza, não votariam na mesma. Então eu peço a cada um dos senhores e das senhoras que votem com coerência e, sobretudo, com vontade de ver Minas Gerais crescer. Votem favoráveis ao PL 5496 e ao PL 5497/2014.